Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, estejam estudando bastante. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de clínica médica, que começa. Hoje nós falaremos na página 6, certo? E falaremos sobre gastrite. Gastrite é a inflamação do revestimento mucoso do estômago. A mucosa do estômago oferece resistência à irritação e normalmente pode suportar um elevado conteúdo ácido. No entanto, pode irritar-se e inflamar-se por diversos motivos. E aqui nós temos os tipos, certo, das gastrites. E nós podemos ter ela como a gastrite bacteriana, segue-se normalmente a uma infecção por organismos com os Helicobacter pylori, bactérias que crescem nas células secretoras de muco do revestimento do estômago, também conhecido como H. pylori, certo? O Helicobacter pylori. Não se conhecem outras bactérias que se desenvolvam em ambientes normalmente ácidos, como o do estômago, embora muitos tipos possam fazê-lo no caso do estômago não produzir ácido. Tal crescimento bacteriano pode provocar gastrite de forma transitória ou persistente. Gastrite aguda por estresse, o tipo mais grave de gastrite, é provocado por uma doença ou lesão graves de aparecimento rápido. A lesão pode não afetar o estômago, por exemplo. São causas frequentes as queimaduras extensas e as lesões que provocam hemorragias maciças. Temos também a gastrite erosiva crônica, pode ser secundária a substâncias irritantes como os medicamentos, sobretudo a aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides, o AINES, a doença de Crohn e a infecções bacterianas e virais. Com este tipo de gastrite, que se desenvolve lentamente em pessoas que, por outro lado, gozam de boa saúde, podem verificar-se hemorragias ou ulcerações, e mais frequente em pessoas que abusam de álcool. Gastrite viral ou por fungos pode desenvolver-se em doentes crônicos ou imunodeprimidos. Gastrite eosinófila pode resultar de uma reação alérgica a uma infestação por certos vermes. Neste tipo de gastrite, os eosinófilos, um tipo de glóbulo branco no sangue, acumulam-se na parede gástrica. Temos também a gastrite atrófica. Ocorre quando os anticorpos atacam o revestimento mucoso do estômago, provocando seu adelgaçamento e perda de muitas ou todas as células produtoras de ácido e de enzimas. Esta perturbação afeta normalmente as pessoas mais velhas, também tem tendência para ocorrer nas pessoas a quem foi extirpado parte do estômago, procedimento cirúrgico chamado gastrectomia parcial. A gastrite atrófica pode provocar anemia perniciosa porque interfere com a absorção da vitamina B12 presente nos alimentos. Doença de Menetrier é um tipo de gastrite de causa desconhecida. Nesta, as paredes do estômago desenvolvem pregas grandes e grossas, glândulas volumosas e quistos cheios de líquido. Cerca de 10% dos afetados desenvolvem cancro do estômago. Gastrite de células plasmáticas é outra forma de gastrite de origem desconhecida. Nesta doença, as células plasmáticas acumulam-se nas paredes do estômago e outros órgãos. A gastrite também pode ser induzida pela ingestão de agentes corrosivos, como os produtos de limpeza ou pelos elevados níveis de radiação, por exemplo, radioterapia. Aqui, como foi mencionado, como foi falado, né? A gastrite ela pode ser induzida também, né? Ela pode ser algo que o nosso organismo desenvolve por causa de medicamentos, de alimentações e pode ser também induzida por ingestões de agentes corrosivos, como produtos de limpeza ou pelos elevados níveis de radiação, como por exemplo na radioterapia. Por quê? Aqui
Nós podemos ver, por exemplo, crianças que tomam, que têm os acidentes domésticos, né? Tomam algum tipo de produto de limpeza, acabam ingerindo aquele produto de limpeza. Temos também nos casos de tentativa de suicídio, quando o paciente toma algum produto que é tóxico, altamente corrosivo para o estômago, e aí ele pode sim desenvolver, certo? Os sintomas variam conforme o tipo de gastrite, no entanto, normalmente uma pessoa com gastrite sofre de indigestão e de queixas ligeiras na parte alta do abdômen. Então, ela vai variar, certo? Ela vai variar do tipo de gastrite, mas normalmente uma pessoa com gastrite ela vai sofrer de indigestão e de queixas ligeiras na parte alta do abdômen. Tanto que algo que nós estávamos comentando é a questão das pessoas confundirem, né, com problema cardíaco, porque é uma dor incessante, uma dor que o paciente pode tomar alguns medicamentos e não aliviar os sintomas. E uma das primeiras coisas que o paciente pode pensar é que ele está com algum tipo de problema cardíaco. Aqui nós temos a gastrite aguda por estresse e doença subjacente. Os traumatismos ou as queixas em geral camuflam os sintomas gástricos. No entanto, podem sentir-se queixas moderadas na parte alta do abdômen. Pouco depois de um traumatismo no revestimento do estômago, podem surgir pequenos pontos hemorrágicos. Em poucas horas, estas pequenas lesões hemorrágicas podem converter-se em úlceras. As úlceras e a gastrite podem desaparecer se a pessoa recuperar rapidamente do traumatismo. Se assim não for, as úlceras podem tornar-se maiores e começar a sangrar, normalmente entre 2 e 5 dias depois das lesões. A hemorragia pode fazer com que as fezes sejam cor negra, alcatrão, tingir de vermelho o líquido do estômago ou, se for muito abundante, fazer baixar a tensão arterial. A hemorragia pode ser maciça e mortal. Gastrite erosiva crônica inclui náuseas ligeiras e dor na parte alta do abdômen. No entanto, muitas pessoas, como os consumidores crônicos de aspirina, não sentem dor. Algumas pessoas podem apresentar sintomas parecidos, como de uma úlcera, como dor quando o estômago está vazio. Se a gastrite se complicar com úlceras sangrantes, as fezes podem adotar cor negro alcatrão, melena, ou então podem verificar-se vômitos com sangue vermelho, hematêmese, ou de sangue parcialmente digerido, como borra de café. Gastrite eosinófila, a dor abdominal e os vômitos podem ser provocados por um estreitamento ou por uma obstrução completa da saída do estômago para o duodeno. Doença de Menetrier. Os sintomas mais comuns é a dor de estômago, são menos habituais a perda de apetite, o vômito e a perda de peso. A hemorragia é também rara, pode ser provocada uma retenção de líquidos, numa tumefação dos tecidos, que é o edema, devido à perda de proteínas pela inflamação do revestimento do estômago. Estas proteínas misturam-se com o conteúdo do estômago e são eliminadas do organismo. Gastrite de células plasmáticas podem aparecer do abdominal, vômitos e diarreia, juntamente com uma erupção cutânea. Então, o que nós vimos aqui de todos os sintomas, né? Nós vimos que basicamente em todos os tipos nós temos a dor na parte alta do estômago, temos também pacientes que irão apresentar vômitos, pacientes que irão apresentar fezes escuras, que é a melena, pode apresentar sim uma cor negro alcatrão. E também o vômito do paciente ele pode se apresentar como borra de café, certo? Diagnóstico. O médico suspeita de uma gastrite quando o paciente tem dores na parte alta do abdômen, bem como náuseas ou ardor. Se os sintomas persistirem, muitas vezes não são necessárias análises e começa o tratamento em função da causa mais provável. Tratamento. Muitos especialistas tratam uma infecção por Helicobacter pylori se provocar
a infecção, se provocar sintomas. A infecção pode ser controlada ou eliminada com bismuto e antibióticos como a amoxicilina e o metronidazol. Por vezes pode ser difícil eliminar o H. pylori do estômago. Gastrite aguda por estresse cura-se por completo quando se consegue controlar a doença subjacente à lesão ou hemorragia. Portanto, quando existe uma doença grave, uma lesão importante ou queimaduras extensas, os médicos procuram prevenir a gastrite aguda por estresse. Para prevenir e tratar, na maioria das unidades de cuidados intensivos e depois de uma intervenção cirúrgica, costumam ser administrados antiácidos, que neutralizam a acidez do estômago, e potentes fármacos anti-ulcerosos, que reduzem ou anulam a produção de ácido do estômago. A gastrite crônica erosiva pode ser tratada com antiácidos. O enfermo deve evitar certos fármacos, por exemplo, aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides, e comidas irritantes. Os comprimidos de aspirinas com revestimento protetor provocam menos úlcera do que os que não têm. Gastrite eosinófila. Pode ser necessária a cirurgia ou a administração de corticoides para diminuir a obstrução da saída do estômago. Gastrite atrófica não se cura. Normalmente, os que sofrem desse problema devem receber injeções de suplementos de vitamina B12. Doença de Menetrier, também curada, retirando parte ou totalidade do estômago, mas o tratamento farmacológico não é eficaz. Gastrite de células plasmáticas pode ser tratada com medicamentos anti-ulcerosos que bloqueiam a secreção ácida do estômago. Então, nós vimos o tratamento específico para cada uma, certo? Nós vimos que as gastrites elas podem ser tratadas desde um fármaco, uma alimentação controlada, uma alimentação regrada, né? Evitando comer alimentos que possam vir a prejudicar mais ainda o nosso sistema gástrico. O que acontece? Também nós vimos que outros tipos não são necessários apenas só uma regularização dessa alimentação e fármacos, mas também tratamentos cirúrgicos, certo? E tem também a de Menetrier, o tratamento farmacológico ele não é eficaz, certo? E algo bem interessante que nós comentamos em sala de aula é a questão dos alimentos que tem os alimentos adequados que o paciente pode e que o paciente não pode comer. Então, a partir do momento que é detectado uma patologia como essa, eu devo me alimentar de acordo com a minha necessidade, de acordo com a patologia que eu tenho, e também evitar tomar remédios sem prescrição médica. Certo, pessoal? Finalizamos a nossa aula de hoje e nos encontraremos na próxima aula. Tchau, tchau e um beijão.